Olá, turma, aqui é o professor JB. Estamos iniciando mais uma aula de matemática e hoje nós iremos estudar circunferência e círculo. Essa semana temos como tema Eu me amo, eu me cuido. Circunferência. Aqui nós temos alguns exemplos de circunferência. Nós temos um anel, temos aqui o aro de basquete, temos também o aro de bicicleta e também temos uma roda gigante, né, que tem um formato aqui de uma circunferência. E o que é uma circunferência? Uma circunferência é uma região do plano formada por pontos que são equidistantes de um ponto fixo chamado de centro da circunferência, ou seja, é formada por pontos que possuem a mesma distância do centro. Então, vários pontos, né, que têm a mesma distância do centro corresponde à circunferência. O ponto do meio da circunferência é o centro. Note que a distância entre todos os pontos em azul até o centro é a mesma, certo? Então, essa parte toda aqui em azul, a distância dela até o centro é a mesma, certo? Elementos da circunferência. Em toda a circunferência temos o raio, o diâmetro e a corda. Vejamos agora cada um desses elementos. O raio da circunferência é o segmento de reta que une o centro, o C, da circunferência à sua extremidade, em azul. Exemplos. Então, nós temos aqui o raio, que são o segmento, observe, o A até o C, certo? Que liga o centro até aqui a parte da extremidade da circunferência. Então, nós temos o AC, temos o EC, que liga também da extremidade até o centro, e temos o BC, que também é um raio dessa circunferência. O segmento de reta que une as duas extremidades da circunferência e passa pelo centro é chamado de diâmetro da circunferência e é denotado pela letra D. Exemplo é o EB. Observe que esse segmento, o segmento E até o B, ele passa pelo centro da circunferência. Se ele passa do centro da circunferência e é de uma extremidade à outra da circunferência, esse segmento ele é o diâmetro da circunferência. E observe que o diâmetro é a soma do raio da circunferência. Logo, exemplo, o segmento é B, nós temos o raio, aqui nós temos daqui para cá um raio, daqui para lá outro raio. Então, um raio mais um raio vai dar 2 raios. Como pode ser visto, o diâmetro é o dobro do raio. Qualquer outro segmento de reta que una dois extremos da circunferência e que não passe pelo centro é chamado de corda. Exemplo, nós temos o segmento DF e o EB. Certo? Tanto esse segmento, o EB, como o DF são uma corda. Porque uma corda é uma ligação, é um segmento que liga a extremidade de uma circunferência à outra. Não necessariamente precisa passar pelo centro. Se passar pelo centro, ele vai ser um diâmetro. O perímetro da circunferência. O perímetro da circunferência, também chamado de comprimento da circunferência, será representado pela letra C. Imagine realizar um corte em um ponto qualquer da circunferência e esticá-la, até que seja encontrado um segmento de reta. O que vamos realizar agora é determinar o tamanho desse segmento de reta. Então, imagine que nós temos essa circunferência, a gente vai, corta e abre ela. Ó. Então, isso daqui é o comprimento da circunferência. O matemático, filósofo grego Arquimedes, em um de seus estudos, percebeu que a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro sempre resulta em um mesmo número. Essa constante foi chamada de π, que é denotado pelo símbolo π. Dessa razão entre o comprimento de circunferência e o diâmetro, podemos encontrar uma expressão que possibilita determinar o comprimento da circunferência ou o perímetro em função do raio. Veja. Então, olha, se você pega o perímetro da circunferência e divide pelo diâmetro, pode ser qualquer circunferência. Pode ser de uma tampinha de garrafa, pode ser de uma caixa de água que seja circular ou em forma de circunferência. Se você pegar e medir a circunferência, o perímetro, dividir pelo diâmetro, certo? Ó,
perímetro, que é o comprimento da circunferência, dividir pelo diâmetro vai ser igual a π. Aproximadamente 3,141592 e aí vai até o infinito. Então, nós temos aqui, sabemos que o π é igual ao comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Você pode multiplicar aqui, ó, coloca 1 aqui embaixo e vai ficar C vezes 1 vai ser C e π vezes D vai dar π vezes D. Então, o comprimento da circunferência vai ser π vezes o diâmetro, nós sabemos que é 2 vezes o raio, são 2 raios. Então, o comprimento vai ser 2 vezes o π vezes o raio. Então, essa aqui é a fórmula que nós iremos usar para calcular o comprimento de uma circunferência. O comprimento de uma circunferência vai ser 2 vezes o π vezes o raio. Usualmente utilizamos o valor do π como 3,14, certo? Sempre a gente usa esse valor aqui. Círculo e circunferência. Círculo e circunferência são figuras geométricas planas que se diferenciam apenas pelo fato de o círculo ser limitado pela circunferência. Então, observe aqui, o que é a circunferência? A circunferência é a parte verde, só essa parte verde, ou seja, a parte de dentro de uma circunferência, essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui, certo? Quando ela tem uma base que ela é toda pintada, por exemplo, isso é o círculo. No caso aqui, ó, observe a parte aqui, essa parte verde, toda essa parte verde corresponde o círculo. Então, a área colorida é o círculo. Enquanto essa bordazinha aqui do círculo é chamado de circunferência, certo? Só essa partezinha aqui, ó. Essa borda é a circunferência. O que é o círculo? A definição de círculo é decorrente da definição de circunferência, pois um círculo é a região interna da circunferência, então é a parte de dentro. Fazendo o comparativo, temos que a circunferência é a extremidade e o círculo é toda a região delimitada por essa extremidade. Veja a figura. Então, toda a região pintada em azul é denominada círculo, toda essa parte aqui. Se fizermos aqui, olha, um contorno aqui, o contorno seria a circunferência, o perímetro ou a circunferência. Elemento do círculo. Como o círculo é uma região do plano determinada por uma circunferência, os elementos do círculo coincidem com os elementos da circunferência. Isto é, ele também apresenta raio, diâmetro e corda. Então, nós temos aqui, ó, o raio, certo? Esse segmento é raio, daqui para cá é um raio, do C até a extremidade aqui também é um raio, e dessa extremidade até aqui é o diâmetro, certo? Aqui até a letra D. E essa parte aqui é uma corda.